Livro do profeta Isaías, o verso 6, capítulo 6, e o verso 1, os amados encontraram, digam amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém? Levanta a sua mão, a Bíblia, para os céus e diga: Senhor Jesus. Fala com mais vontade, diga: Senhor Jesus, eu creio no poder da sua palavra. Diga: eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Podei-vos assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e deem glória a Deus de vitória. Vamos lá, porque é para Jesus. Os homens da glória e as mulheres, aleluia. Vamos lá, todos aplaudindo ao Senhor. Vamos lá, tá bonito, todos glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, o texto do capítulo 6 de Isaías, eu sei que é um texto muito conhecido, eu sei que é um texto muito pregado, eu sei que é um texto que boa parte de vocês, quando ouviu eu anunciar o texto que lemos, já fez um rostinho como: eu já conheço esse texto. Eu gostaria de esforçar-me um pouco junto com vocês para tentar compreender um pouco mais acerca do que está acontecendo no capítulo 6 do livro de Isaías. Daqui existem algumas verdades muito importantes. E, a princípio, eu gostaria, antes de iniciar a introduzir essa temática, apresentar a vocês alguns pontos, ou no mínimo 2 pontos, que eu julgo necessário falar quando vou falar deste texto. O primeiro é: quando foi que Isaías viu o Senhor? Por que é importante nós falarmos sobre quando ele viu e onde ele estava quando viu? Porque nós estamos vivendo um período que o liberalismo teológico pega alguns textos e eles querem dizer que este texto é algo místico. Há correntes que defendem isso. Eu respeito, mas creio de outra forma. Para mim aqui, de fato, está sendo narrado uma experiência que o profeta Isaías, ele teve com Deus. Quando foi? Nós, ao lermos o primeiro versículo, nós vamos entender. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Foi antes da morte ou depois da morte? Por que é importante pensar sobre isso? Porque se foi antes da morte, você vai ler a história de Uzias em 2 Crônicas, você vai perceber que ele foi um homem que durante o seu reinado, durante bons anos, foi alguém que administrou com maestria, foi alguém
que administrou com zelo, em virtude do povo, abençoou muitas vidas através do seu reinado, mas chegou um tempo que ele decidiu entrar no templo para queimar incenso. E esta não era uma atribuição do rei, é uma atribuição que apenas os sacerdotes faziam. E aí, ao ser repreendido, ele vai outorgar da sua autoridade de rei e achar-se no direito de queimar incenso. E aí Deus vai trazer um castigo sobre ele. Ele vai ficar leproso. Então, se este episódio do capítulo 6 aconteceu antes da morte do rei Uzias, nós estamos falando de um período em que Uzias estava leproso. Logo, havia um trono vazio. Se foi após a morte do rei Uzias, havia um período de transição, havia um período de insegurança, havia um período de incertezas, havia um período de desorganização. E aí, foi neste tempo, que Isaías, ele vai declarar: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Por que essas duas informações são importantes? Porque está sendo cravado um marco, está sendo cravado algo esclarecedor. Olha, Isaías, você na terra, ao olhar o trono, ao procurar o rei, a procurar quem está ditando as regras, você está vendo tudo desorganizado. É um período de incerteza. O trono aí embaixo está vazio. Mas eu estou te mostrando, o meu trono está ocupado, porque o meu reino não terá fim. O Senhor estava mostrando isso a Isaías. Dito isso, é importante nós pensarmos também, aonde o profeta Isaías estava? Claramente, no templo. E aqui significa algumas verdades para nós. Se ele é um profeta e está no templo, o templo, ele tem uma linha de corte. O profeta, ele teria os lugares apropriados que ele poderia ter acesso. O lugar santo e o santíssimo, apenas os sacerdotes podiam entrar. Então, se ele está no templo, qual é o lugar que ele está? Ele está como um profeta, no máximo no átrio. Ele está na área externa do templo. E aqui nós temos uma indicação muito poderosa. Primeira indicação: quando Deus quer se revelar a alguém, não importa a posição que este alguém esteja, Deus simplesmente vai se revelar a essa pessoa. Não importa a posição que ela ocupa no nosso grau hierárquico, se é pastor, se é ministro de louvor, se é músico, se é zelador da igreja, se é o porteiro, se é quem olha o estacionamento. Quando Deus quer se revelar a alguém, ele respeita as posições, sim, porque foi ele quem estabeleceu as pessoas nessas posições. Mas quando ele decide se revelar a alguém, ele simplesmente diz: eu vou revelar a minha glória para esse, eu vou revelar a minha glória independentemente da posição que esta pessoa se encontra. Glória a Deus. Segundo, ele também, quando quer se revelar a alguém, oh glória a Deus, ele não leva em conta a condição espiritual de alguém. Nós temos essa dificuldade, nós temos essa deficiência. Nós não cremos e não acreditamos que Deus possa se revelar a alguém que está em uma condição que nós dizemos que não é de santidade. Nós temos essa dificuldade. Eu não estou dizendo usar, eu estou dizendo se revelar. E em ambos os sentidos, Deus pode usar quem Ele quer. E aqui Ele está se revelando para alguém, não se importando a condição espiritual do indivíduo. E aí, para que você não me interprete mal, vocês vão dizer: pastor, mas então o que o senhor está dizendo significa que Deus, ele vai se revelar a qualquer pessoa que esteja em qualquer condição espiritual? Se revelar, sim. E aqui quem está dizendo não sou eu, é o profeta
Isaías, ele não está em uma condição espiritual boa, mesmo sendo profeta. Quando Deus se revela a ele, ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías está reconhecendo: a sua condição espiritual não é a melhor, a sua condição espiritual não é a mais louvável ou a mais aprovada. Porém, Deus, na sua infinita graça, Deus no seu infinito poder, está dizendo: mesmo você em condições não permitidas ou não merecidas, eu me revelarei a você, porque eu preciso mostrar a minha glória para você. Levanta a tua mão direita para o céu, levanta a tua mão esquerda também, oh glória. E isto é a delícia do evangelho, esta é a doçura do evangelho. A gente não merece, a gente não é digno, mas quando ele quer se revelar, ele se manifesta e se revela diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, mesmo sendo fracos, pecadores. Oh glórias a Jesus de Nazaré, aleluia. Oh Deus poderoso. Terceiro, Deus, ele não se prende no lugar. Eu disse em primeira instância, em primeiro lugar, quando Deus quer se revelar a alguém, ele não se prende à posição hierárquica que essa pessoa está ocupando. Segundo, quando Deus quer se revelar a alguém, ele não leva em conta a condição espiritual do indivíduo. Ele simplesmente se revela, e após ele se revelar, ele transforma a vida do indivíduo que teve o privilégio de ter o contato com a graça dele. Terceiro, Deus não se prende ao lugar que você está na fila. O que eu estou dizendo com isso? Porque nós aqui temos na nossa humanidade o grau hierárquico de quem vai ser exaltado, o grau hierárquico de quem vai experimentar a glória de Deus. E é isso que confunde muita gente, é isso que deixa doutores e PhDs e mais PhDs desorientados, porque talvez a posição social de alguém, ele trabalha até como gari, não é depreciativo, eu estou dizendo com muito carinho e respeito, todo trabalho é digno, mas nós temos às vezes o preconceito das profissões que alguém tem. O nosso Deus já é o contrário, ele pega as pessoas mais simples, em posições mais humildes, e ele diz: eu me revelarei a esta pessoa. É por isso que você às vezes não entende, oh glória. Eu já vivi essa experiência. Às vezes você está em um ambiente que tem alguém lavando o banheiro, e você acha que o menor daquele ambiente é quem está lavando o vaso, e não é. Aquele ali é o escolhido que Deus escolheu se revelar para ele e apresentar a tua glória, a tua graça para ele. Não importa o lugar da fila que você está ocupando, não importa o lugar do ambiente que você está ocupando. Eu digo isso com base em quê? Porque Isaías, ele não estava do lado de dentro do templo, ele não estava no santíssimo lugar, ele não estava no santo lugar, ele estava praticamente no átrio, do lado de fora do templo. E Deus decidiu, mesmo ele estando do lado de fora, mesmo ele estando em uma posição que não era invejável, Deus decidiu revelar a glória dele, mesmo ele estando do lado de fora. Eu não sei qual foi a sua expectativa em vir aqui neste culto, mas pela autoridade da palavra de Deus, eu vou declarar sobre a tua vida: o Senhor vai se revelar a você, o Senhor vai se revelar à tua vida pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho de Cristo. Glórias a Jesus, aleluia. Dito isso, é preciso entender o que ele viu. Quando ele vai dizer: eu vi o Senhor, o que acontece quando Isaías vai fazer essa declaração? Olhe carinhosamente para quem está do seu lado, pergunta para essa pessoa: o que você faria se você visse o Senhor? Diga para essa pessoa, pergunta para ele: qual seria a sua postura se você vê o Senhor? Eu vou fazer uma outra pergunta: quantos crê que Deus está no nosso meio? Dão glória a Deus. Vou perguntar uma vez mais: quantos crê que Deus está no nosso meio? Dão glória a Deus.
Então, a segunda pergunta: qual é a sua postura quando você vê o Senhor? Qual é a sua postura quando você está num ambiente onde o Senhor, Ele se manifesta? Eu digo isso porque aqui no texto, ele vai ter uma postura muito interessante. Como ele se porta quando ele vê o Senhor. Primeiro, ele reconhece, ele está diante de um Deus que é santo. E aí, como nós devemos nos portar diante de um Deus que é santo? Esta é uma reflexão que eu e você precisamos fazer. Quantos crê que Deus está aqui? Levante a mão e dê glória a Deus. Dito isso, e você concordando com isso, qual é a forma que você se porta quando está diante deste Deus? Vou citar algo para vocês e já volto para o texto. Eu me recordo, quando eu me morava no Triângulo Mineiro, em Patos de Minas, salvo engano, no ano de 99 e 2000, houve-se uma regra municipal, uma determinação municipal, que menor de idade não podia ficar na rua após as 22 horas, sem estar acompanhado do pai. Eu lembro como se fosse hoje. Havia um sargento na cidade, que ele andava de noite numa motinha. Ele era o terror dos menores de idade, irmão. Quando a gente escutava o barulho da motinha, a gente já sabia, olha quem está vindo aí, é o barulho da moto dele. Todo mundo já respeitava e entendia, se ele pegar a gente na rua, ele coloca a gente na garupa da moto, leva em casa e ainda chama a atenção dos pais, porque uma ilegalidade estava sendo cometida. E eu me recordo que eu já fui parado por ele, voltando de igreja, e quando ele parava com a moto, meu Deus do céu, as pernas bambeavam, já dava um frio no pé da barriga, e a gente não sabia o que fazer, não sabia nem como falar com ele, porque tínhamos um respeito. Ele era uma autoridade. Hoje não é tão comum respeitar a polícia, mas eu aprendi que são autoridades e nós devemos respeitar. Agora, imagina se diante de uma autoridade policial a gente teme, a gente não fala de qualquer maneira, a gente não fala qualquer palavra, a gente não se porta de qualquer maneira. Qual é a maneira correta de se portar diante desse Deus que é santo e é Senhor? Qual é a maneira correta de se portar diante deste Deus que é o Senhor da nossa vida? Pastor, eu não faço a mínima ideia. Vamos para o texto, porque o texto nos ensina. Vamos aprender com os serafins. O texto declara que eles têm 6 asas. Quantas asas eu disse? Quantas asas eu disse? E o que eles fazem com 6 asas? Não é só voar. O texto descreve que com 2 asas eles tampam o rosto, eles cobrem o rosto, como quem disse, eu não sou digno de olhar para a santidade dele. E olha que são serafins que não têm pecado. As outras 2 asas, eles vão cobrir os pés, porque Isaías vai descrevê-lo como rei e senhor dos exércitos. Eles cobrem os pés em reverência diante de quem eles estão, e com 2 asas eles estão voando. Perceba que eles têm 6 asas, e 4 das 6 asas eles utilizam para 2 para tampar o rosto, 2 para tampar os pés, reverenciando. Logo, eu entendo que diante do Deus que é santo, eu preciso reverenciar mais e trabalhar menos. É exatamente o oposto que a gente faz. A gente quer trabalhar 24 horas para Deus, a gente quer vir de manhã, a gente quer vir de tarde, a gente quer vir de noite, e a única coisa que ele está exigindo é, nem precisa trabalhar tanto, mas quando chegar diante da minha presença, reverencie o poder que há no meu nome, reverencie diante da presença que você está. Eu vou dar 1 minuto para você levantar a mão direita para o céu, levantar a mão esquerda também, abrir a tua boca e soltar o melhor glória que você já deu em adoração ao nome desse Deus. Oh, glória a Deus. Trabalhe menos, reverencie mais.
caminhemos. Eles estão nos ensinando. Eu devo reverência a este Deus que é santo. Segure na mão de quem está do seu lado e diga para ele: você não está em qualquer lugar, você deve reverência ao Deus que é santo. Diga para o irmão do outro lado também, fale com ele: você não está na tua casa, você deve reverência ao Deus que é santo. Fala com ele: aqui não é um desfile de moda, você deve reverência ao Deus que é santo. Você não está num barzinho, num boteco para você bater, não, você está diante da presença do Deus que é santo, do Deus que é Senhor das nossas vidas. Oh, glórias a Deus. Caminhemos. Eles ainda vai nos ensinar. Primeiro ensino que os serafins nos traz: eu reverencio aquele Deus que é santo. Segundo ensino, como eu devo me portar diante desse Deus que é santo. É algo extraordinário, é algo poderosíssimo demais, porque os serafins, eles vão, ao reverenciar tapando os rostos, ao reverenciar tapando os pés, eles vão fazer uma segunda coisa que mexe com o meu coração. Eles vão olhar um para o outro, eles sequer vão ousar em falar com quem está no trono, eles sequer vão ousar em dirigir palavras com quem está no trono. Não é por medo, não é porque eles vão ser fulminados, não é porque eles percebem, nós não somos dignos de dirigir palavras a ele. Então o que nós vamos falar diante da presença que desse Deus que é santo? A única coisa que nós vamos falar é o que? Entre nós vamos falar sobre ele. E o que é que nós vamos falar sobre ele? Nós vamos dizer que ele é santo, 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 nós vamos dizer que ele é santo. Aqui eu aprendo com os serafins, aleluia, algo que os pregadores deste tempo, algo que os ministros deste tempo precisam entender: Deus habita no nosso meio. Logo, se ele habita no nosso meio, a nossa conversa aqui não deve ser outra a não ser dele. Quando eu venho no culto que eu sei que a presença dele está, eu não falo de outra pessoa, eu não falo de outra coisa. A única coisa que eu falo é: eu estou prostrado diante de um Deus que é santo, eu estou prostrado diante de um Deus que é Senhor. Segura na mão de quem está ao teu lado, segure na mão de quem está à tua direita, segure na mão de quem está à tua esquerda. Fala para ele: fulano, vamos adorar a ele que é Senhor. Aqui nós só podemos falar dele, aqui nós só podemos glorificar o nome dele, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Os serafins nos ensinam: quando eu chegar no ambiente aonde ele está, eu vou falar que ele é santo, ele é o Senhor da minha vida. E deixa eu dizer para você, meus irmãos, com amor, quando você tiver alguma coisa para conversar, marca um café. Não, aqui no templo, a presença dele habita no nosso meio. Então aqui a gente só pode e deve falar da presença e da bondade dele. Deixa eu revelar para você, com muito amor, este é o ambiente onde ele se manifesta. Quantos crê que ele está no nosso meio? Levanta a mão e dê glória a Deus. Então quando você entrar daquelas portas para dentro, aqui não é lugar de você colocar a fofoca em dia, aqui não é lugar de você ter conversa de comadres, não. A conversa aqui na hora do culto é: vamos falar dele, vamos adorar a ele, vamos exaltar a ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nos portemos com reverência diante deste Deus que é santo. Oh, glória. Como eu devo me portar? Primeiro, com reverência diante desse Deus que é santo. Como eu devo falar diante deste Deus que é santo? Eu preciso falar apenas dele. Eu preciso posicionar-me apenas falando dele.
dele. Deixa eu dizer algo para você, aos pastores que me ouvem agora, lá na tua igreja, lá na tua congregação, que Deus colocou você lá, você é autoridade de Deus lá. Limite-se a chegar na tribuna e falar apenas desse Deus que é santo e que é Senhor. Quando você for lá na tua igreja, não tenha medo ao convidar um pregador, um ministro para ir lá. Diga para o ministro: olha, deixa Deus te usar. Mas quando a gente aqui se reúne para adorar, a gente não fala de outra coisa, a gente só quer ouvir falar dele, da presença gloriosa dele. Você que veio por causa dele, levanta a tua mão direita para o céu. Você que veio por causa dele, levanta a mão esquerda também. Abre a tua boca e solta um glória aí, para Satanás entender: eu vim por causa dele, eu vim glorificar o nome dele, eu vim exaltar a ele, que é bendito. Oh, glória a Deus. Caminhemos. Eu aprendo com os serafins, melhor dizendo, como me portar diante desse Deus que é santo. Como eu devo me posicionar diante desse Deus que é santo. E aí, algo interessante dizer para vocês: o que acontece quando eu me porto de maneira correta diante do Deus que é santo? Eu vou entender no texto também, porque Isaías, quando ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, olha a primeira coisa que ele disse: ai de mim, porque eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. E aqui eu gostaria de investir alguns minutos e tratar sobre isso. A transformação que ocorre quando Cristo é revelado a mim. A transformação que ocorre quando eu sou exposto à santidade de Deus. É tão lindo. Nós estamos um tanto quanto equivocados. Em nosso meio tem algumas pessoas que quanto mais eles oram, quanto mais eles jejuam, pior ele vai ficando, mais mau caráter ele vai ficando. Isaías vai dizer que é o contrário. Quando eu sou exposto à presença de Deus, eu reconheço as minhas misérias, eu me arrependo dos meus pecados e ele purifica a minha vida e me perdoa. Eu vou repetir: quando eu me aproximo de Deus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas. Quanto mais próximo de Deus que eu estiver, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas: dos homens eu sou o pior miserável, dos homens eu sou o pior de todos. Sabe o que é isso, irmão? Isso é proximidade com o trono. Quem está muito perto de Deus, ele olha: o problema sou eu, não é o outro, eu é que preciso de mudança. E quando ele declara isso diante dos céus, arrependido, os céus se abrem sobre a vida dele, porque o arrependimento atrai a presença de Deus para a nossa vida, ser perdoado de todos os males e de todos os pecados. Oh, Espírito Santo, eu me aproximo dele. Eu me aproximo dele, eu reconheço que sou pecador. Eu me aproximo da santidade dele, eu reconheço: eu não sou digno. Eu me aproximo dele e reconheço: eu não mereço. Eu me aproximo dele e eu reconheço: miserável homem que sou. E nós estamos vivendo em um tempo, nunca foi tão difícil ver as pessoas se arrependendo. Aqui, lábios impuros, eu poderia dar inúmeras interpretações, eu vou falar apenas de uma. Lábios impuros, sem ferir o texto, eu posso dizer que é alguém que está sendo dado a mentira. Eu posso dizer que é alguém que está sendo dado a conversas indevidas. E deixa eu revelar algo para vocês. No gabinete, nesses anos que eu estou pastoreando, eu já atendi gente com todos os tipos de pecado. Eu já atendi pedófilo, eu já atendi gente que adulterou, eu já atendi gente que fornicou. Sabe um tipo de pessoa que nunca foi no meu gabinete? Pastor, eu sou mentiroso. Pastor, eu tenho problema com mentira. As pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas têm dificuldade de confessar. Mentira é pecado, sim ou não?
Mentira é pecado, sim ou não? E o remédio para o pecado qual é? Arrependimento. O remédio para o pecado não é você colocar o sol com a peneira e se esconder atrás do seu terno, atrás da sua gravata, ou atrás de uma Bíblia grande, ou de um carro. Não, o pecado se trata é quando alguém está disposto a arrepender-se de todo o coração. E deixa eu dizer para você, quando você se arrepende de todo o coração, a glória de Deus alcança a sua vida e Ele perdoa você de todos os seus pecados. Glória a Deus. Levante a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, levanta as duas mãos, munido da autoridade da palavra de Deus. Eu tenho autorização de Deus para liberar esta palavra sobre a tua vida. A brasa que vai purificar você vai ser tirada do altar, não é outra senão a palavra de Deus. Enquanto você está com as mãos levantadas, eu sei que não é todo mundo, mas os que quiserem receber esta palavra irá transformar o teu coração. Esta palavra irá purificar a tua vida. Esta palavra vai te aproximar do trono da graça. Esta palavra fala isso. Esta palavra fala isso. Glória a Deus. Ele vai entender. Ai de mim. Ele reconhece. Ai de mim. Ele sabe. Eu estou diante de um Deus que é santo. E diante do Deus que é santo, eu percebi o quão pecador eu sou. E aí, o serafim vai tirar uma brasa do altar e vai tocar nos lábios dele e vai dizer para ele: o seu pecado está perdoado. Deixa eu dizer algo para você. A sociedade está ruim, não é por culpa do governo. Nós precisamos aproximar de Deus e entender: o problema sou eu. Quando nós nos posicionamos diante da santidade de Deus, eu não consigo ter tempo para apontar para a vida alheia. Eu olho para a minha vida e eu percebo quão pecador e o quanto errado eu sou. Vou repetir. Quando eu estou diante da face de Deus, irmão, é para eu entrar em desespero. Quando eu estou diante da santidade de Deus, eu vou viver tão desesperado. Eu não vou conseguir olhar para ninguém nem para nada. Eu vou olhar para a santidade do Eterno e eu vou dizer: meu Deus, Ele é santo, eu sou pecador. Eu preciso me arrepender, porque senão eu vou morrer. Eu preciso me reverenciar. Se você se aproximar de Deus de verdade, todo culto que você vier, você vai ter medo até de levantar a tua cabeça, vai ficar de cabeça baixa. Você vai entrar aqui dizendo: Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia me alcance, que o Senhor me perdoa, que o Senhor purifique a minha vida, que o Senhor lava a minha alma. Deixa eu me aproximar de Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais arrependido dos meus pecados eu fico. Ele viu, ele contemplou o Senhor em um alto e sublime trono, e após contemplar o Senhor, bateu um arrependimento sincero no coração dele. E ele entendeu: se o trono não fizer alguma coisa por mim, verdadeiramente eu vou perecer, porque eu sou o pecador e os meus olhos viram o Senhor. Você tem condição de fazer esse clamor que Isaías fez? Ou nós somos tão prepotentes e arrogantes ao ponto de achar que somos santos demais? Você tem condições de chegar diante de Deus e reconhecer os seus pecados? Porque se você não tem condição de reconhecer os seus pecados, eu sinto em te dizer: você está muito longe do trono de Deus. Se você acha que você é santo demais, olha o que Romanos diz: não foi só um ou dois, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. É todos que pecaram. E qual é o remédio para o nosso pecado? É chegar diante do trono da graça, quando Ele se revelar a nós e nós nos arrependermos, para sermos perdoados de fato pelo poder do Espírito de Deus. Ai de mim! A postura correta diante da revelação da presença do Senhor
me exige, me obriga a ter uma mudança de comportamento. A postura que eu tenho quando a glória de Deus é revelada a mim, ela é totalmente transformada. Me desculpe, nós temos crentes que são crentes há 30 anos e até hoje a postura dele não foi transformada. Você viu tudo, menos a face do Todo-Poderoso. Me desculpe, tem crente que é crente há 40 anos, ele não para de levantar calúnia e fazer fofoca, e o pior, ele fala em mistério, bate o pé no chão e de vez em quando até profetiza. Me desculpe, você teve um encontro com o diabo, mas com a face de Deus você não teve, porque todos que encontram com o Todo-Poderoso, a vida dele é transformada, a postura dele é transformada, o caráter dele é mudado, porque Deus revela-se transformando o nosso caráter. Quer iludir quem? Falando que você está cheio de Deus e o seu caráter não foi mudado. Quer iludir quem? Falando que você está cheio do Espírito Santo e você não para de maldizer os seus irmãos. Quer iludir quem? Dizendo que você está cheio de Deus, mas você não perde a oportunidade de dar o prejuízo para o irmão que está do seu lado. Não foi Deus que você encontrou, não foi o Cristo que você encontrou, não foi o Deus das Escrituras que você encontrou, mas hoje é o dia que os céus estão abertos e a palavra dele está se revelando para você. Ele tem um encontro marcado com você, ele vai mudar a tua história e transformar o teu viver para sempre. Eu finalizo dando alguns exemplos para você de pessoas que foram encontradas por Cristo. Lembra de Saulo, que nós o conhecemos como Paulo? Um encontro só resolveu o problema. Lembra do Zaqueu? Vou ver Jesus. Um encontro só resolveu o problema. Você não vai perceber no texto da história de Zaqueu, Lucas 17, ou Lucas 19, melhor dizendo, o Senhor Jesus dizendo para ele: olha, você está dando prejuízo para os outros, você vai ter que resolver isso aí. Você não vai ver. Você vai ver Jesus se revelando a ele. E ele arrependido dizendo: se eu defraudei, eu vou devolver. Eu finalizo fazendo uma pergunta. A sua postura mudou depois que você conheceu a Deus ou continua a mesma? A sua postura foi alterada depois que você conheceu a Cristo? Ou você continua o mesmo mentiroso de sempre? Ou você continua o mesmo caloteiro de sempre? Ou você continua o mesmo mau caráter de sempre? Ou você continua o mesmo adúltero de sempre? Ou você continua o mesmo fornicador de sempre? A sua postura foi alterada? Ou você mantém a mesma postura? Se você está mantendo a mesma postura, sinto em dizer, você ainda não conheceu a Jesus Cristo. Pastor, eu mantenho a minha mesma postura, mas eu já sou até pastor. Entrega a igreja hoje. Pastor, eu mantenho a mesma postura, pastor. Não tive mudança em mim não, eu sou até obreiro. Entrega a credencial hoje, volta, porque ainda tem jeito. Cristo se revelará a você e ele vai transformar a tua vida. E você verá, você vai viver novidade de vida, para a glória do eterno Deus, para a glória do eterno Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, oh glória. Eu não sei quem quer receber esta palavra. Eu sei que uma palavra como essa é difícil até de dar glória a Deus, mas se gostar muito, come muito. Se gostar pouco, come pouco. Eu quero dizer para Satanás escutar lá no inferno, ele que se prepara. Tem vidas aqui hoje que estão tendo encontro com esse Deus que transforma. Haverá transformação, haverá arrependimento para a glória do Deus de Israel. Aleluia, aleluia. Limite-se a ter um encontro com ele. Limite-se a aproximar-se dele e reconhecer: eu sou pecador, ai de mim que vou perecendo. A palavra que você deveria ter nos seus lábios todos os cultos quando você viesse é: santo, santo é o Senhor dos exércitos. A palavra que você, a oração que você deveria fazer quando você chegasse diante da presença dele é: ai de mim que vou perecendo. E se o trono não fizer alguma coisa,
E se o trono não se mover em detrimento da minha vida, eu morrerei. Mas quando você recorre ao trono, o trono não está disposto a te matar. Se houver arrependimento sincero no seu coração, se houver arrependimento, o trono vai tocar na sua vida e você será purificado e transformado pelo poder de Cristo Jesus. Os que acreditam nesta palavra, fica de pé no teu lugar, dando glória a Deus e o aleluia mais alto que você já deu.